Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direito contratual. Agora nós vamos tratar do contrato por terceiro. O contrato por terceiro produzirá efeitos em relação a terceiro se uma pessoa se comprometer com a outra a obter uma prestação de fato de um terceiro que não participa deste contrato, caso em que se configura o contrato por terceiro, ou seja, é a espécie de contrato que na realidade se traduz numa promessa de fato de terceiro, previsto no artigo 439 do Código Civil. Como sucede na estipulação em favor de terceiro, esse contrato, fato de terceiro, requer para sua formação a prestação de duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações que ajustem um determinado negócio jurídico, tendo por objeto a prestação de um fato que deverá ser cumprido, pois este é o que deverá executar a prestação até o final. O promitente deve obter tal anuência, mas como sua obrigação é de resultado, não se exonerar, apesar de ter munido esforços no sentido de conseguir que este consenso ocorra. Baseia-se no princípio cardeal de que terceiro não está obrigado negocialmente, a não ser que se dê por consenso deste. Se o terceiro consentir em realizar o contrato, executa-se a obrigação do devedor primário, ou melhor, executa-se a obrigação do devedor primário, que se exonerar, uma vez que o terceiro assumiu a obrigação de cumpri-la. Todavia, se o terceiro não cumprir esta obrigação a que se obrigou, o devedor originário, também chamado de devedor primário, será inadimplente, sujeitando-se às perdas e danos, tal qual estabelecido no artigo 439 do Código Civil. Consequência, desta forma, o credor terá ação contra ele, o promitente, e não contra o terceiro. O promitente terá a obrigação, portanto, de indenizar o contratante, se o terceiro não vier a acatar o avançado. Deste modo, é fácil notar que esta obrigação de fato de terceiro constitui uma obrigação de fazer, isto quer dizer, de conseguir o ato de terceiro. O inadimplemento, como que ele ocorre? O inadimplemento dessa obrigação de fazer, que se dá quando o terceiro não exercer ou não executar o prometido por outrem, sujeitando-se, neste caso, o que prometeu a obter o cumprimento da indenização dos prejuízos causados. Desse modo, a responsabilidade não terá se o terceiro for o cônjuge, independentemente da sua anuência. O ato deve ser praticado desde logo, pois pelo regime de casamento, seja o regime da comunhão total de bens, chamado também de comunhão universal, ou da comunhão parcial. Neste caso, a indenização recai, de alguma maneira, sobre os bens do casal. Com isso, evitar-se-á que o cônjuge que não concedeu a outorga para a realização do ato prometido venha a sofrer os efeitos de uma ação de indenização, posteriormente movida contra o consorte promitente. Então, o que quer dizer? Se o consorte promitente prometeu a realização de um ato por terceiro, e caso o terceiro que assumiu não cumpra esta obrigação, o que vai gerar? Vai gerar que esta obrigação é tida como não realizada. Por quê? Porque o outro consorte, o outro esposo ou esposa que não anuiu e que nada sabia, não poderá ser lesada. Isso estabelece o artigo 439 do Código Civil. Mais uma vez,
Se um dos cônjuges casados sob o regime da comunhão prometer obter a anuência do outro para dar fiança, por exemplo, a recusa do consorte não fará com que o promitente responda pelas perdas e danos com o patrimônio do casal, visto que a lei retira a eficácia daquela promessa, tutelando os direitos de um dos cônjuges. E, além disso, nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de ter obrigado, faltar a prestação. É o que acabei de falar, regra do artigo 440 do Código Civil. Se, todavia, terceiro assumir a obrigação, liberando o promitente estará. Deverá-se o terceiro anuir o promitente por não ser o fiador nem codevedor da prestação, exonerado está de qualquer obrigação indenizatória pelo inadimplemento desta prestação pelo fato de terceiro. Neste caso, a reparação dos danos com o inadimplemento recairá sobre o terceiro. Isto é assim por quê, professor? Isto é assim porque a anuência de terceiro, rompido está o vínculo obrigacional que ligava o promitente. Quem é o promitente? É o devedor originário ou o devedor primário, visto que aquele veio a assumir a obrigação que por este lhe havia sido atribuída. Neste caso, o promitente eximir-se-á se a prestação do terceiro não puder ser levada a efeito por impossibilidade física ou jurídica ou por ilicitude. Ilicitude é também impossibilidade técnica, jurídica, ok? Artigo 166, inciso 2 do Código Civil, que nós examinamos já na oportunidade, ok? É isto aí, caríssimos alunos. Peço para que você continue firme conosco. Até a próxima aula.